Shalom, shalom, tudo bem com vocês? Vamos para a leitura da quinta aliada para Parashá Devarim e da Brit Hadashah também, texto de João, capítulo 5. A aliá de hoje, ela está em Deuteronômio 2, a partir do verso 2 até o verso 30. Isso na Tanakh, né? Se você é novo por aqui, quase que eu ligo a luz aqui. Se você é novo, aqui se está chegando hoje, seja muito bem-vindo ao canal. Clica, comenta, compartilha, ativa o sininho das notificações, te inscreve no canal para te receber mais textos, mais leituras da aliá e alguns entendimentos, porque tem algumas coisas que vem na hora e a gente vai falando. Vamos para a bênção da Torá? Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que nos santificaste com os teus mandamentos e nos ordenastes lidar com as palavras da Torá. Bendito és tu, Eterno, que nos outorga a Torá. Amém e amém. E o Eterno me disse, já rodeastes por muito tempo este monte, voltai-vos para o norte, e ordena ao povo, dizendo, vós passareis pela fronteira de vossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitam em Seir, e eles vos temerão, mas vós guardai-vos bem. Não combatais com eles, porque não vos darei da sua terra, nem do que pisar planta de um pé. Porque dei a Esaú o monte Seir por herança. Comida comprareis deles por dinheiro e comereis, e também água comprareis deles por dinheiro e bebereis, porque o Eterno teu Deus te tem abençoado em todas as obras, em toda a obra das tuas mãos, e soube da tua caminhada por este grande deserto. Há já 40 anos que o Eterno teu Deus está contigo e nada tem te faltado. E passamos de nossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitam em Seir, pelo caminho da planície de Elat e de Etzion-Gever. E viramo-nos e passamos pelo caminho do deserto de Moabe. E o Eterno disse-me, não molestes a Moabe e não faças guerra a ele, porque não te darei da sua terra por herança, pois dei Ar aos filhos de Ló por herança. Antes, os Emim, povo grande, numeroso e alto como gigantes, habitavam nela. Eles também eram considerados gigantes como os Refaim, mas os moavitas os chamavam de Emim. E em Seir habitavam antes os Horeus. E os filhos de Esaú andam desterrando e destruindo-os de diante deles, e habitam em seu lugar, assim como Israel há de fazer na terra de sua herança, que o Eterno lhe deu. Agora levantai-vos e passai o rio Zered. E passamos o rio Zered. E os dias que andamos em Kadesh Barnea até passarmos o rio Zered foram 38 anos. Até acabar-se toda a geração dos homens de guerra do meio do acampamento, como o Eterno lhes havia jurado. E a mão do Eterno foi contra eles também para os fazer desaparecer do meio do acampamento até extingui-los. E quando terminaram de morrer todos os homens de guerra do meio do povo, o Eterno me falou, dizendo, hoje tu vais passar pela fronteira de Moabe, por Ar, e chegarás até defronte os filhos de Amon. Não os molestes e não combatas com eles, porque não te darei da herança da terra dos filhos de Amon, pois dei aos filhos de Ló por herança. Parênteses, aqui está falando de Ló, sobrinho de Abraão, que teve os filhos, cujas filhas tiveram filhos com ele. Então, Moabe e Amon são filhos de Ló, filhos das filhas dele. Eu acho que ficou bom para entender. Onde é que eu parei? Tá. Ela também fora considerada uma terra de Refaim, pois os Refaim habitaram nela antes, mas os amonitas os chamavam de Zanzumeus, povo grande, numeroso e alto como gigantes. E o Eterno os destruiu de diante dos amonitas e desterraram-no e habitaram no lugar dele. Assim como fez pelos filhos de Esaú que habitavam em Seir, ao destruir o Horeu de diante deles. E desterraram-no e habitaram-no em seu lugar até este dia. E os heveus que habitavam em Hatzerim até Gaza foram destruídos pelos caftoreus que saíram de Caftor. E estes habitaram em seu lugar. Levantai-vos, parti e passai o rio Arnon. Eis que entreguei na tua mão Sihon, o Emoreu, rei de Heshbon, e a sua terra começa a desterrá-lo e faz-lhe guerra.
Neste dia começarei a impor o terror e o medo de ti aos povos que estão debaixo de todos os céus, os quais ouvirão tua fama e tremerão diante de ti e se atemorizarão. E enviei mensageiros desde o deserto de Quedemote a Sihon, rei de Hesbom, com palavras de paz, dizendo: deixa-me passar pela tua terra, pela estrada irei, não me distanciarei à direita nem à esquerda. Comida me venderás por dinheiro e comerei, e água me darás por dinheiro e beberei. Somente passarei com o que é meu. Assim como fizeram por mim os filhos de Esaú, que habitam em Seir, e os moavitas que habitam em Ar, até que eu passe o Jordão, para ir à terra que o Eterno, nosso Deus, está nos dando. Mas Sihon, rei de Hesbom, não quis deixar-nos passar por sua terra, porque o Eterno teu Deus lhe endureceu o espírito e lhe obstinou o coração, para o entregar na tua mão, como fez hoje. O interessante é que a gente está revisitando, né? A gente, como é um ensinamento mais profundo da parte de Moisés para Josué e para o povo, antes que Moisés seja recolhido, é como se como se Moisés estivesse ensinando e a gente estivesse voltando novamente. Além de estar ouvindo Moisés, estamos voltando novamente nas situações que ele tá falando. Isso é muito interessante. Pelo menos isso dentro do meu entendimento, né? Dentro daquilo que eu entendo é o que está acontecendo. Yohanan, capítulo 5. Depois dessas coisas, houve uma festa dos moradores de Yehudá e Yeshua subiu a Jerusalém. Eu tenho a impressão de que não é esse texto. Pera aí, deixa eu confirmar. Cadê? Deixa eu confirmar. Só um minutinho. Voltei, fui pegar meu... Ah, não é mesmo. É 1 Timóteo 3, do 1 ao 7. 1 Timóteo 3, do 1 ao 7, aqui. Esta é uma palavra fiel, porque se um homem deseja a função de ancião, deve desejar boas obras. Olha, por que será que tá ligado? Por que será que é 1 Timóteo, né? Capítulo 3. Pois é apropriado que o ancião seja aquele em quem não é encontrada mancha, e seja marido de uma mulher, e tenha uma mente vigilante e modesta, e haja corretamente, e ame os estrangeiros, e seja um mestre. E não transgrida a respeito do vinho, e não seja rápido para atacar com sua mão. Ao contrário, deve ser humilde e não conflituoso, e não amar o dinheiro. E deve conduzir a sua casa bem e manter seus filhos em sujeição, com toda a pureza. Porque se ele não sabe como conduzir bem a sua própria casa, como será capaz de conduzir a congregação de Elohim? E o seu discipulado não deve ser recente, para que ele não seja levantado e caia na sentença de Hassatã. E também é apropriado que ele tenha um bom testemunho dos que estão de fora, de modo que não caia no opróbrio e nas armadilhas de Hassatã. Interessante aqui, ó, o seu discipulado não deve ser recente, para que ele não seja levantado e caia na sentença de Hassatã. Ou seja, não deve ser um novo convertido, não deve ser um prosélito recém-chegado à comunidade. Outra coisa interessante que fala aqui, que é apropriado que ele tenha um bom testemunho dos que estão de fora. Sente o chamado, né? Entende o chamado para aquele momento. O sacerdote, o superior, né? O sacerdote dessa pessoa confirma isso, de alguma maneira confirma isso, pela palavra, pelo entendimento, pelas conversas, e a comunidade reforça isso, procurando essa pessoa naquilo que ela está servindo. Se é um intercessor, a pessoa entende o chamado para intercessão, o sacerdote, pastor, apóstolo, profeta, enfim, o sacerdote dessa pessoa confirma isso na vida dessa pessoa, também por oração, e a comunidade, a congregação reforça isso. Ora por mim, ora por mim, ora por mim, intercede, e há resultado nisso. Então é assim que funciona dentro da congregação. Conforme está aqui na palavra, na Nova Aliança. Está fazendo sentido esse conteúdo? Transmita para outras pessoas, para que a palavra seja difundida.
Seja muito bem-vindo mais uma vez. Clica, comenta, compartilha, ativa o sininho de notificações, se inscreve no canal. Vamos interagindo, gente. E beijo no coração de vocês. Shalom, shalom.